Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Marcos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esforços em muros de arrimo que estão sujeitos aí a um empuxo ativo. Bom, então primeiro vamos analisar esse esquema aqui. Bom, a gente tem aqui um nível de solo, tá certo? E esse nível nós queremos vencê-lo utilizando um muro. Esse muro, pessoal, poderia ser um muro de concreto puro, ok? Um muro que tenha aqui uma espessura elevada, que tenha uma rigidez elevada e que aqui embaixo tenha uma estrutura de contrabalanceamento. Isso aqui é um muro de arrimo simples. Porém, a gente pode fazer o seguinte, que é muito mais usual, pelo menos aqui na minha região, é o muro de arrimo de concreto e alvenaria. Bom, então ele é um muro que na sua concepção é feito com vigas e pilares. Então vamos olhar esse esquema aqui. É um esquema, justamente a vista lateral disso aqui, é um esquema composto, é uma grelha, né, composta por vigas, uma viga de topo, uma viga central e uma viga baldrame, certo? E esse esquema estático, esse esquema estrutural que a gente tem, ele é de tal forma que os pilares que a gente tem aqui, no caso 2, nessa seção que nós estamos utilizando, os pilares estão sujeitos aí ao empuxo ativo que está localizado na altura sobre 3. Mas Marcos, da onde você tirou essa altura sobre 3 e da onde você tirou o empuxo ativo? Primeiro, o que é esse empuxo ativo? Empuxo ativo, pessoal, vamos imaginar como sendo a tendência que o solo tem em se deslocar nesse sentido aqui, ó, do sentido mais alto para o sentido mais baixo. Essa tendência, na verdade, é uma força, e essa força, ela cresce de acordo com as propriedades do solo, como, por exemplo, o ângulo de atrito interno. Então, nós temos equações para estimar um tal de coeficiente de empuxo ativo, e esse coeficiente de empuxo ativo é característica do solo. Então, qual que é o primeiro passo para se estimar os esforços em um muro de arrimo? Primeiro, pessoal, saber as características do solo. Depois de saber as características do solo, nós temos condições de calcular o empuxo ativo e com o empuxo ativo nós temos condições de determinar os esforços solicitantes nos pilares a partir de uma hipótese de uma viga em balanço sujeito a um carregamento. Imagine, ó, vou pegar esse desenho aqui, pessoal, vou fazer uma cópia. Imagine que eu gire isso aqui, ó. Vamos girar isso aqui quanto? Imagine que eu gire isso aqui menos 90. Vocês conseguem ver? Isso aqui, pessoal, é uma viga que está em balanço com uma carga em H sobre 3. Mas por que H sobre 3? Porque o centro, ou melhor, o centroide de um triângulo é 1/3 da altura, ou seja, o ponto de equilíbrio desse triângulo é a 1/3 dessa altura. Por isso, a resultante de forças, que é justamente o empuxo ativo, localiza-se a H sobre 3. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu criei um programinha em VBA para levantar os esforços nos muros. E eu vou abrir ele aqui. Então, pessoal, abri a planilha aqui de esforços em muros de arrimo. Vamos ver o que ela vai me pedir. Primeiro, tipo de quê? Tipo de solo, né? E aqui eu tenho as opções de escolher aí, se eu quero areia fofa, areia pouco compacta, areia medianamente compacta, enfim. Supomos que nós estejamos trabalhando aí com uma areia medianamente compacta. Fui lá, fiz um ensaio de sondagem e determinei estes parâmetros. A partir disso, ela vai me retornar qual que é o ângulo de atrito, qual que é o peso específico, qual que é o modo de necessidade, coeficiente de poação e, por fim, o coeficiente de empuxo ativo. Esse cara aqui é o cara mais importante. Depois, ele vai me pedir a altura do muro. Então, vamos imaginar que esse muro que nós estamos trabalhando aqui, vamos pegar esse desenho aqui, ele seja um muro aí, vamos imaginar que ele é um muro de 2 metros de altura, ou seja, eu estou arrimando aí 2 metros de altura. E vamos imaginar também que a distância entre estes pilares aqui seja de 2,30. Então está definida aí minha geometria. Então a altura do muro 2 metros. E aqui ele me pergunta o número de vigas. Como assim número de vigas, Marcos? O que eu fiz? Eu programei isso aqui para 3 ou 4 vigas. Como assim? Se for 3 vigas, pessoal, nós estamos falando justamente desse esquema estrutural. Uma viga, 2 vigas, 3 vigas, mas eu também fiz o cálculo aqui para caso a gente tenha aí 4 vigas, imaginando que seja aí um muro
maior, então você vai ter essa possibilidade aí de calcular. Mas aí você pode me perguntar, mas como assim, Marcos? Os esforços não vão ser diferentes? Sim, vão ser totalmente diferentes. Por quê? Porque a área de influência de quando nós temos 3 vigas é totalmente diferente da área de influência de quando nós temos 4 vigas. E veja, essa área de influência daqui, dessa terceira viga, não é igual à da segunda viga, que não é igual da primeira viga. Então, naturalmente, você poderia economizar fazendo um dimensionamento mais brando para essa viga daqui, ó, porque teria uma carga menor, concorda comigo? Um pouquinho mais forte para essa viga daqui, porque já teria uma carga maior, e um crítico para essa viga daqui. Então, o que eu fiz? Pensando no ponto de vista executivo, vamos dimensionar para a viga mais solicitada e fazer as armaduras iguais para as outras sem problema nenhum. Eu acho que isso facilita a obra, mas você tem a opção aí de fazer o cálculo para 2 ou para 3 vigas. Então, voltando aqui no probleminha, vamos imaginar que nós tenhamos aí 3 vigas. E aí ele vai pedir o vão efetivo da viga. Olha, da viga não é, da viga. Qual que é o vão efetivo entre pilares que nós temos aí? Bom, esse vão efetivo é um vão de 2,30. Lembra de acrescentar aí as medidas relativas ao seu pilar, ok? Qualquer dúvida, você tem aqui a legenda para saber do que nós estamos conversando. Se deu dúvida, também clica aqui nesse botão. Depois disso, pessoal, eu clico aqui em calcular e ele me retorna aqui um esquema estático com os carregamentos que estão atuando aí na nossa viga, qual que é o empuxo ativo e qual que é o momento fletor que está atuando no pilar. Mas como assim? Ele está me retornando uma carga uniformemente distribuída. Realmente, pessoal, eu estou retornando uma carga uniformemente distribuída na viga pelo motivo de que, olha, o diagrama de momento fletor dessa viga daqui é uma viga contínua com o número de apoios como sendo o número de pilares. Então, no teu esquema estático, você vai ter que entender qual que é o seu comprimento total do muro e aí lançar uma viguinha aí no F-Tool, né, com essa carga distribuída. Aqui vai uma dica, olha, quando você trabalha aí com mais de 3 pilares, ok? Mais de 3 pilares. O momento fletor que atua numa viga contínua com mais de 3 pilares, ou seja, com mais de 3 apoios, ele é mais ou menos 85% do momento fletor de uma viga biapoiada. O que eu quero dizer? A viga contínua, ela consegue redistribuir melhor os momentos, e o momento máximo em uma viga contínua com mais de 3 apoios é 85% de uma viga biapoiada, desde que os espaçamentos sejam todos iguais, ou seja, uma viga a cada 2,30, 2,30, 2,30, tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, uma aproximação que, se você está na dúvida, lança no F-Tool, lança várias vigas no F-Tool que você vai ver esse comportamento. Então, fazer um momento fletor de uma viga biapoiada é simples. W² sobre 8. Multiplicar isso por 0,85 também é simples. Você vai ver que o momento fletor ele chega muito próximo disso. Então é uma regra prática aí. E aí, pessoal, sabendo o momento fletor que tem na viga, é muito simples. Em vídeos anteriores eu já até disponibilizei planilhas para fazer o cálculo de armadura de flexão. Você entra com o momento fletor que essa carga vai gerar, calcula a armadura da viga. Se tiver interesse, até em outros vídeos eu posso mostrar como que faz isso. E com esse empuxo ativo e esse momento fletor, você dimensiona o seu pilar e calcula o pilar como 7,86 kN, como sendo um momento fletor nele. Dimensiona como uma viga também. Calculou a armadura de flexão, verifica os estribos para essa cortante daqui. Depois disso, clica aqui em gerar relatório, né? Se você clica aqui em gerar relatório, ele vai te trazer o seguinte, ele vai te trazer todas as considerações de cálculo para que nós consigamos chegar aí nesses esforços. Por exemplo, cálculo do empuxo ativo, cálculo do empuxo ativo em cada pilar, em tolerância da força e em quilonewton, cálculo do momento, ok? E veja, foi feito para o esquema de 3 vigas. Aqui está a variação da tensão horizontal conforme a altura. Depois, aqui nós temos a área de influência que a viga vai estar sujeita, ou seja, ela não começa com uma carga zero, porque ela não está no topo, ela está mais ou menos na metade. Então ela já começa com um certo esforço e ela termina com um esforço um pouco maior. Fazendo a área desses dois esforços, aqui você observa qual que é a carga distribuída na viga, 5,13. Ok? E aqui está um esqueminha, a seção do pilar, ok?
A seção do pilar está sujeita a esse mantifletor e essa força cortante, e a viga é uma viga apoiada aí com 5,1 kN. A última coisa antes de finalizar o vídeo, pessoal, é o seguinte: e se fosse 4 vigas? Ok? Se fosse 4 vigas, vamos só anotar, ó, com 3 vigas, o que acontece com 3 vigas? Nós temos uma carga aí de 5,13. Se eventualmente colocar 4 vigas, o que acontece? Uma carga menor, porque agora eu tenho mais vigas, ou seja, eu tenho menos área de influência para cada viga, porque eu tenho mais vigas, ok? Então, se eu quiser esse caso daí, é só eu fechar isso aqui para não ter elementos repetidos, gero este relatório e ele refaz todo o cálculo para mim, e agora ele muda este desenho daqui, porque agora o esquema estático não é mais o esquema estático com 3 vigas, mas sim com 4. Beleza, pessoal? Então essa planilha para levantamento de esforços em muros de arrimo está disponível para quem me enviar e-mail. Beleza? Então eu aguardo vocês e até o próximo vídeo. Um abraço!